Salve, salve! Te dou as boas-vindas ao canal do Dançarelando. Eu sou Fernanda de Souza Almeida e nesse vídeo vamos conversar sobre alguns aspectos dos estudos de Walter Benjamin e como eu fiz as minhas relações entre recortes da sua teoria com a minha ação em dança com as crianças. Na verdade, eu também me inspiro em Walter Benjamin para pensar a formação de professores e professoras em dança para trabalhar com as crianças. Mas esse talvez possa ser o tema de outra série aqui do canal. Ideia, vontade de compartilhar, amor pelo trabalho não faltam. Bom, Walter Benjamin, filósofo e escritor, nasceu em 1892 e faleceu em 1940 na Alemanha. Esse pensador disserta sobre vários aspectos da modernidade em textos, cartas, fragmentos de caráter ensaísta e não sistemáticos. Seus escritos parecem uma constelação de pensamentos, com peças teóricas dispersas e dissolvidas em passagens complexas e cheias de metáforas. Não é uma leitura imediata, precisa de tempo para compreender, deixar decantar, porque justamente a proposta é induzir a reflexão. Inclusive, é possível realizar vários caminhos entre os textos e fazer diversas relações. Walter Benjamin não elabora uma teoria sobre a infância, mas fala sobre e para as crianças, assim como apresenta as suas memórias de infância. Como ele é um dos autores que atualmente eu dialogo nas minhas pesquisas, no meu trabalho e nas minhas reflexões, eu tenho feito muitas relações entre Walter Benjamin, a dança, a infância e a formação docente. Poderíamos falar nesse vídeo sobre linguagem, imaginário infantil, personificação, vivência e experiência, esses dois conceitos tão importantes na teoria de Walter Benjamin, das características da experiência infantil, sobre o brincar, as narrativas corporais, o ato de narrar, o narrador, e fazer um paralelo com a contação de histórias. Ou seja, assim como em todos os escritos dos pensadores que conversamos por aqui, são muitas as terminologias, os conceitos e as possibilidades de realizar um diálogo com a dança. E como tudo isso está fermentando e fomentando uma série de conceitos aqui, eu vou deixar alguns para a próxima série do canal, em que eu vou abordar a prática educativa, os projetos em dança. Combinado? Hoje, então, eu quero falar de duas das muitas características bem peculiares do pensamento infantil segundo o Walter Benjamin, de como essas crianças constroem, elaboram seus conhecimentos e interagem com o meio. Hoje eu vou falar sobre a repetição e a transmutação. Sobre a qualidade da repetição, meninas e meninos pequenos e pequenas se dedicam ao fazer de novo, muitas vezes, a mesma ação, a mesma situação. Elas sentem prazer de ouvir a mesma música várias vezes, assistem incansavelmente o mesmo filme, se não o mesmo trecho do filme, saboreiam com grande intensidade seus jogos e brincadeiras, que na verdade é mesmo na nossa visão, porque para a criança não é o mesmo jogo, não é a mesma situação, não é o mesmo filme. Para a criança é sempre um recomeço, é uma novidade refazer, pois o tempo da criança é o tempo do agora, é o viver o presente. E nesse ato ela elabora, reelabora, aprofunda, estabelece outras relações, investiga, descobre novos caminhos, outras conexões, percebe coisas que não havia percebido, recria e transforma as suas ações em hábito.
Se pensarmos bem, isso não é só para as crianças. Nós, adultos, ao repetir algo com consistência, com consciência, vamos incorporando melhor, vamos aprofundando, decantando, percebendo, sentindo. Então, a repetição, ela não é só importante para as crianças, mas ela é importante para nós também. Entretanto, essa característica é muito forte, ela é mais intensa na maneira como as crianças constroem os seus conhecimentos e interagem com o mundo. Nós é que achamos chato repetir e interrompemos essa investigação da criança. Para nós, propor novamente a mesma vivência, ainda que as crianças estejam pedindo, é cansativo. Parece que estamos abrindo mão do nosso papel docente de sempre trazer e dar algo novo. Isso é ser um bom professor, mas repetir é de quem está com preguiça de trabalhar. Isso na nossa concepção adultocêntrica, no nosso modelo, no nosso padrão social. A questão não é a repetição em si, mas como lidamos com ela, possibilitando esse tempo de descoberta infantil, no qual nos colocamos nesse lugar de silêncio, de escuta, de observação, para justamente perceber se é necessário e quando é necessário interpelar, intervir, saber coletar, fazer as escolhas do que emerge dessas explorações, dessas pesquisas, dessas ideias, dessas descobertas da criança. Trazer o que é mais potente para ser ampliado, aprofundado, diversificado e complexificado. Por isso, a nossa ação tão importante do silêncio, da escuta, da atenção e da espera. Isso não é abrir mão do nosso papel docente. Muito pelo contrário, é respeitar uma necessidade e uma característica do pensamento infantil. Outra habilidade do pensamento infantil é a transmutação, em que se fundem os tempos presente, passado e futuro. Há uma associação de real e ficcional e imaginário, assim como há uma transposição do tempo e do espaço. Isso salta em uma intensa não linearidade e não literalidade do pensamento infantil, no qual as crianças criam os seus próprios fluxos imaginários, os recriam e os repetem quando e quantas vezes desejarem. Por meio dessa não literalidade, rompem com os nexos cotidianos, invertendo-os, colorindo-os, recolorindo-os, deformando e transformando. Criam realidades paralelas, emprestam existência às coisas e recriam no mundo da ordem uma outra ordem de percepção e entendimento. Uma ordem alternativa, que constantemente é compreendida pelos adultos como desordem, barulho e bagunça. As crianças sabem como ninguém transver e personificar o mundo. E essa maneira de pensar não é melhor ou pior, é somente diferente da nossa maneira de pensar. E essa alteração nessa lógica que nós adultos entendemos como a lógica correta, linear, não significa que as crianças tenham um pensamento ilógico. Na verdade, elas navegam com muita fluência entre essa ambivalência dos dois universos, real e ficcional, explorando as contradições e possibilidades. Ela sabe muito bem onde está o real, onde está o ficcional e está brincando com as possibilidades. Ela está investigando outras maneiras de construir, de reconstruir. Ela está se desafiando nesse momento. Com isso em dança, quanto mais pudermos acolher essas ideias, esse imaginário tão potente e devolver em nossas práticas dançantes, quanto mais conseguirmos trabalhar sobre o eixo da metáfora, do lúdico, essa personificação dos animais, objetos e personagens,
mais vamos propiciar vivências para além das ideias convencionais e previstas em textos orientadores e materiais didáticos. Ou seja, vivências que sejam de fato inundadas de curiosidade e interrogações, bem como de alternativas que vão ecoar verdadeiramente nos imaginários infantis. E esses adultos que não assumem essas características são aqueles que estão reclamando constantemente que as crianças não param, são inquietas, gritam, não prestam atenção, se dispersam com facilidade. E essas queixas e essa falta de compreensão das características infantis vai transformando as nossas propostas em verdadeiros territórios de disputa, porque ele quer que a criança faça de um jeito, ele cria expectativa e a criança responde de outra maneira. E aí ele quer de novo, fica quieto, não é assim. E a criança está construindo, está na sua maneira. Então vai criando uma coisa que fica desgastante para os dois lados. O professor sai exausto da aula e a criança triste, achando chato, não quer mais voltar. Isso porque ele vai elaborando as propostas a partir do seu modo de pensar, do que esse professor acha que é mais legal para ele, do que é melhor, do que ele gosta mais e do que ele acha mais interessante nesse padrão adulto. É claro que a experiência infantil está impregnada da cultura adulta, da mídia e de vestígios de gerações mais velhas. Mas as crianças são tão competentes que elaboram e reelaboram esses elementos de maneira própria, complexa e ao mesmo tempo sutil. Essas disputas entre o que pensamos ser melhor e a maneira peculiar das crianças serem, fazerem e estarem inviabiliza a imaginação, a criação, o coletivo e uma experiência corporal e afetiva mais genuína, diversa e singular, que se abre a múltiplos caminhos, inclusive aos caminhos autorais, da autonomia também. Como aprender cada vez mais a ser professor e professora de crianças pequenas que constrói práticas e mediações a partir delas mesmas e não a partir de nós. Como reaprender, como redescobrir essa profissão docente com a infância. Como modificar esses espaços embrutecidos que sufocam a originalidade, o fantástico, a diversidade de expressões, a diferença e a apreciação estética? Para isso, precisamos estar abertos a tudo que nos possa nutrir em nossas capacidades criativas, as expressões gestuais, as experiências estético-artístico-sensoriais, a sensibilidade, a improvisação e o dançar. A gente precisa se permitir a isso, a gente precisa ter isso incorporado, o nosso caldo engrossado para conseguir mediar de fato essas propostas que vão ao encontro dessas crianças. Precisamos parar de nos esconder atrás das múltiplas camadas geradas por uma expectativa do que possa ser a vida adulta e do papel docente e se aproximar e se permitir a uma escuta mais sensível dos modos de pensar e agir das crianças nos diversos contextos. Isso para uma abordagem em dança que faça sentido de fato para essa garotada pequena. Topa então pensar de uma maneira comprometida sobre isso? E aí, ficou alguma dúvida, alguma curiosidade? Gostou da série? Tem outro pensador ou pensadora que você queria ver por aqui? Deixa nos comentários para eu poder produzir mais vídeos sobre esse assunto. E continua por aqui que tem muita coisa para acontecer. Posso contar com seu apoio? Até!